Olá pessoal, tudo bom? Professor Luiz Flávio aqui mais uma vez. Na videoaula de hoje vamos fazer a correção daquele exercício que a gente passou na última videoaula sobre artigos. Esse exercício que está aqui do lado, ele foi disponibilizado para vocês através dos professores de sala de aula. Vamos dar início à nossa correção. Na primeira questão, diz o seguinte: das orações ora retratadas, explique a diferença de sentido existente entre elas, no que se refere ao artigo que acompanha o substantivo. Na primeira oração tem: eu acompanhei a garota até a sua casa. E na segunda oração diz: encontrei uma garota por onde eu passava. Qual a diferença? A diferença é que na primeira oração ela revela um sentido específico, a garota. Na segunda oração é um sentido mais genérico, uma garota, indefinido. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido as diferenças. Na segunda questão diz o seguinte: classifique as orações de acordo com o código representado, onde A seria artigo definido e B artigo indefinido. Vamos dar início às orações. Na primeira diz assim: uns alunos chegaram mais cedo à escola. Esse artigo, ele é definido ou indefinido? Vamos marcar letra B, artigo indefinido. Na segunda oração, na letra B, diz assim: o bem sempre vencerá o mal. O bem sempre vencerá o mal. Esse artigo é definido ou indefinido? Vamos marcar então letra A, artigo definido. Na letra C diz assim: preciso de uma explicação para o fato. Preciso de uma explicação para o fato. A letra C, então, é o que? Artigo definido ou indefinido? Vamos marcar a letrinha B, artigo indefinido. Na letra D, a oração diz assim: chegaram as encomendas. Chegaram as encomendas. O artigo aí é definido ou indefinido? Hein? Isso é um artigo definido. Na letra E, diz assim: nesta loja vendem-se uns artigos importados. Uns artigos importados. Esse artigo, então, é o que? Definido ou indefinido? Vamos marcar a letra B, artigo indefinido. Bem? Dando continuidade, então, vamos para a terceira questão, que diz assim: analise as frases listadas e assinale a alternativa correta. Na primeira frase diz assim: nem todas as opiniões são valiosas. Nem todas as opiniões são valiosas. Na segunda oração diz: disse-me que conhece todo o Brasil. Disse-me que conhece todo o Brasil. Na terceira oração diz assim: leu todos os 10 romances do escritor. Leu todos os 10 romances do escritor. E na quarta oração diz assim: andou por todo Portugal. Andou por todo Portugal. Na quinta oração diz: todas 5 menos uma estão corretas. Todas 5 menos uma estão corretas. Vamos agora para as alternativas. Na alternativa A diz que apenas a oração número 1 e 2 estão corretas. Na alternativa B diz que apenas a 2 e a 3 estão corretas. Na alternativa D diz que todas as alternativas estão corretas. E na alternativa E diz que a 4 e a 5 estão incorretas. Qual será a resposta então? A resposta correta é a alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. Mas por que, professor? Porque assim, se exprimirmos a totalidade numérica por numeral precedido do elemento reforçativo todos, aparecerá artigo se o substantivo vier expresso.
leu todos os 10 romances do escritor. Nem todas as opiniões são valiosas. Se omitirmos o substantivo, não haverá lugar para o artigo. Todas, 5 menos uma, estão corretas. Com as designações geográficas, o emprego de todo e o todo depende de um nome exigir ou não a presença do artigo. Na oração, todo o Brasil, todo Portugal. Espero que vocês tenham compreendido e vamos então para a quarta questão. Como sabemos, um sinal de pontuação, um termo atribuído intencionalmente, muda todo o sentido de uma frase. Diante dessa afirmativa, analise as orações abaixo e explicite a diferença que há na mensagem quanto ao emprego do artigo indefinido. A oração é o seguinte: hoje irei ler uma obra literária. Há uns 5 dias terminarei de ler uma das obras mais importantes da literatura brasileira, Dom Casmurro. E então, vamos aí analisar essas orações e qual a diferença entre elas. A diferença que há entre as orações reside no fato de que o artigo indefinido uma retrata o sentido de uma obra qualquer. Hoje irei ler uma obra literária. Uma obra, não especifica. Então, retrata o sentido de uma obra qualquer. Já o sinal de pontuação revelado pelos 2 pontos na segunda oração, especifica-se que a obra refere-se ao escritor Machado de Assis. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Essa quinta questão, ela vai ficar agora a cargo do professor de sala de aula para fazer as devidas correções. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas nos encontramos em uma próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido o assunto e, em caso de dúvida, procure seu professor para que o mesmo possa reforçar ainda mais os conteúdos e esclarecer qualquer dúvida que vocês vierem a ter. Tudo bem? Muito obrigado e tchau, tchau.